Davi procura Augusta para dizer que Isadora está correndo um enorme risco. No próximo capítulo de Além da Ilusão, Augusta vai ficar sabendo que Isadora está em perigo e que se ela se casar com Joaquim, pode ser o seu fim. Davi vai propor um plano para salvar a jovem e vai deixar Augusta ainda mais preocupada. No meio disso tudo, o delegado Salvador vai aparecer para avisar a Violeta da fuga de Davi e o mágico vai ficar em sérios apuros. Bento resolveu ajudar o amigo e agora vai ser a hora de Lorenzo pagar esse favor e ele vai ter que pagar muito caro. Isadora e Violeta vão resolver ir ver o cartaz de procurado com a foto de Davi na estação de trem e ele vai resolver fugir da fazenda. Quer saber de tudo nos mínimos detalhes? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te contarei tudinho. Mas antes, já dá aquela moral pra gente, vai? Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo na novela Além da Ilusão. Você acha que Davi deve ficar na fazenda ou deve se escafeder dali? Me conta sua opinião aí nos comentários que eu quero ficar sabendo, porque eu sou muito curioso. Aproveita também e me fala de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que a gente pode escolher o seu comentário para falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Neuza comentou: gostei de ver o Davi trocando os cartazes. Acho que ele deveria logo tentar provar a inocência dele e colocar Úrsula e o Joaquim pra correr. Concordo com você, Neuza. Muito obrigado pelo seu comentário e um grande abraço pra você e pra todo mundo de São Carlos, São Paulo. Davi vai avisar para Augusta que ele descobriu um terrível plano de Joaquim e Úrsula para acabar com Isadora. Ele vai chegar muito desesperado e vai pedir para falar com Augusta em particular. Ela vai despistar todos e vai para o quarto dele para eles poderem conversar sem que ninguém descubra. Augusta vai dizer: o que quer, Davi? Sabe que eu não posso ficar vindo aqui toda hora, senão podem suspeitar de alguma coisa. Mas pela sua cara, eu imagino que seja algo muito urgente. Não me diga que alguém te reconheceu. Vai perguntar à governanta, muito apreensiva. Davi vai assegurar que não se trata dele, mas sim de Isadora. Por hora estou seguro no meu disfarce, Augusta, mas o que me preocupa é Isadora. Ela corre sério perigo nas mãos de Joaquim. Vai avisar o mágico, muito preocupado. Augusta não vai entender nada e vai perguntar: como assim corre perigo? Davi, isso não é hora nem lugar para esse tipo de brincadeira. Isso não são coisas da sua cabeça? Eu entendo que esteja apaixonado por ela e não queira ver esse noivado acontecer, mas esse tipo de acusação é uma coisa muito grave, diz Augusta, muito preocupada. O mágico vai andar de um lado para o outro e vai se explicar. Eu não tenho como provar, pois eu apenas ouvi, mas eu tenho certeza do que ouvi. Foi uma conversa entre Joaquim e sua mãe. Explica ele, muito agitado. A governanta avisa: você não pode ficar por aí ouvindo a conversa dos outros, que uma hora vão te pegar no pulo, Davi. Mas me conte, o que foi que você ouviu dessa conversa que te deixou assim tão preocupado? Nossa, Davi, você tá uma pilha de nervos. Me conta. Pergunta a mulher, muito curiosa. O falso Rafael vai explicar. Eu estava na fábrica e estava passando pela porta da sala do Joaquim quando ouvi aquele crápula reclamando de Isadora por ela ter desfeito o noivado. Úrsula disse que ele precisa se casar com ela para garantir que vai herdar as terras da fazenda e a tecelagem, e que depois disso alguma coisa pode acontecer com ela, algum acidente. Vai revelar o mágico com muita raiva de seu rival. Augusta vai ficar extremamente chocada ao saber disso e não vai conseguir acreditar no que o mágico está dizendo. Você tem certeza disso, Davi? Eu nunca fui com a cara da Úrsula, mas ameaçar a Isadora assim? Será que ela teria coragem? Vai perguntar à funcionária de Violeta. Davi vai garantir que ouviu em alto e bom som e que tanto Joaquim quanto Úrsula estão de olho na herança de Isadora. E esse é o único motivo para esse casamento acontecer. Davi vai dizer: eu não posso ir para o Rio de Janeiro sabendo disso,
Eu preciso ficar e ajudar Isadora a se livrar desses crápulas. Ela está entrando em uma arapuca sem saber. Vai garantir o mágico. Augusta vai perguntar o que ele pretende fazer, pois ele não pode arriscar que descubram a sua identidade. Ele vai dizer que por enquanto não parece que sua identidade esteja em perigo e que ele deve ficar de olho em Joaquim e Úrsula para garantir que Isadora não caia em nenhuma armadilha da dupla de vilões. Augusta vai dizer que ele é mesmo um anjo por se arriscar dessa forma pela jovem e que ele ter chegado na fazenda bem nesse momento não deve ter sido obra do acaso, mas sim providência divina, um chamado do destino para salvar a vida de Dorinha. Ele vai agradecer a ajuda da governanta, mas nesse momento ele verá pela janela o carro de polícia parar na porta da casa de Violeta e vai imaginar que são más notícias e vai dar um jeito de ir escutar do que se trata. O Davi adora escutar uma conversa, né? Ele fica atrás da porta ali escondido e escuta tudo. Ô rapaz informado esse, não? Davi vai passar um grande aperto quando a polícia chegar na fazenda para avisar da fuga de Davi e colocar um cartaz de procura-se na estação do trem com a foto dele. À noite, Isadora vai estar conversando com Violeta e Heloísa quando batem a porta e é o delegado. Ele conta que a polícia de São Paulo deu um alerta a todas as delegacias. O rapaz que matou a sua filha escapou da prisão, diz ele a Violeta. Todos ali ficam pasmos com a informação. Violeta vai perguntar como isso pode ter acontecido e o delegado vai explicar. Aconteceu durante uma transferência de presídios. Ele conseguiu abrir as algemas e pulou do carro em movimento. Houve uma perseguição, mas o Pústula conseguiu escapar. Vai explicar Salvador, a mulher de Matias. O delegado conta que um cartaz de procura-se foi colocado na estação de trem. Se estiver por perto, ele não escapa, fala o delegado. Ali próximo à sala, atrás da porta da cozinha, Davi ouve tudo apavorado. Ele se aproxima de sua fiel amiga Augusta e fala de seu temor. Estou perdido, é questão de tempo, talvez até de poucas horas até me descobrirem aqui, constata o mágico. Um cartaz de procura-se com a minha foto está colado na estação de trem de Campos, contará o ex-presidiário à funcionária. A governanta pede para ele se manter calmo e pensar direito o que deve fazer. Praticamente sem saída, o rapaz soca a parede. Mas que droga, droga, droga! Augusta o abraça. Davi diz que tinha decidido ficar para proteger Isadora de Joaquim, mas que com a chegada da polícia, ele precisa partir. Depois de respirar fundo e pensar um pouco, ele pede para Augusta providenciar uma charrete com 2 cavalos velozes. Momentos depois, ele já parte. Eu vou lutar pela minha liberdade, Augusta. A senhora se despede dele, aflita, e fala que não há luta mais justa. O mágico contará novamente com a ajuda de Augusta, sua única aliada, para planejar mais uma fuga. Dessa vez, sua terceira tentativa. Ele será muito bem sucedido até se ver em uma encruzilhada com placas indicando as direções de 3 cidades: Vitória, Rio de Janeiro e a própria Campos dos Goitacazes. Na sala, Isadora pergunta se a mãe acredita que Davi viria até a fazenda. Violeta fala que ele deve estar muito longe dali e Heloísa completa: imagina, esse sujeito deve estar longe, se duvidar já cruzou até a fronteira. Não devemos nos preocupar com ele, especula a tia, sem imaginar que Davi está instalado na fazenda da família. Sem conseguir se lembrar do rosto do rapaz por conta do trauma que lhe bloqueou muitas lembranças da época da morte da Elisa, Isadora propõe à mãe de elas irem até a estação de trem. Quem sabe, vendo a foto do Davi, eu não consigo desbloquear essas memórias, ela diz. Violeta topa, então acompanha a filha. Joaquim não abriu mão de demitir Felicidade por ter estragado uma pilha de tecidos que não tinha como pagar. Mesmo com os protestos de Olívia, ele não quis nem saber e botou a faxineira na Rua da Amargura, mesmo estando grávida. E o pior, se recusou até mesmo a pagar os direitos trabalhistas dela, pois segundo ele, ficariam para cobrir o prejuízo que ela causou. Mas essa atitude vai
vai ficar entalada na garganta de Olivia, que vai bolar um plano para fazer justiça pela pobre faxineira injustiçada por Joaquim. A filha de Benê vai reclamar com o pai sobre a forma como Joaquim trata os operários, e apesar de o sábio homem concordar que a filha tem um bom coração, ele vai aconselhar que ela tenha muito cuidado ao enfrentar essa gente poderosa. Olivia não vai aguentar ver tanta injustiça e em capítulos futuros a filha de Benê mostrará toda a sua indignação ao convocar um protesto e vai liderar uma greve dos operários que vai tirar o sono de Joaquim e até mesmo de Eugênio. Olivia vai dizer para Benê que não consegue esquecer a forma como o almofadinha tratou a faxineira, como se ela não fosse uma pessoa, mas sim uma coisa. O sábio homem vai dizer que isso é mesmo muito triste e que pessoas como Joaquim fazem do mundo um lugar muito pior, mas que a filha precisa ter muito cuidado, pois ele não poderá protegê-la para sempre, mesmo sendo o funcionário mais antigo do engenho. Eu tenho certas regalias aqui por conta da minha história com o falecido Coronel Afonso, mas a Dona Violeta não pode me defender sozinha. Se você irritar o Joaquim e o Eugênio, ela é voto vencido. Melhor você olhar bem onde pisa antes de dar o passo, minha filha, vai aconselhar o sábio seresteiro. Olivia vai garantir que tomará muito cuidado, mas que não vai deixar essa injustiça seguir impune e que Joaquim vai ter que reconsiderar a demissão da faxineira. Nem que seja para pagar os direitos trabalhistas dela, pai. Tá na lei, o Getúlio assinou, então ele vai ter que pagar, garante a jovem idealista. E falando em idealismo, Bento não vai aguentar ver o seu melhor amigo arriscar a vida para lutar pela liberdade do seu país e vai decidir se alistar também para poder cuidar de Lorenzo. Ele vai tomar essa decisão e, sem conversar com ninguém, vai até um oficial do exército e vai se alistar ali mesmo para ir lutar ao lado do amigo. Bento, que tinha pedido a mão de Letícia em casamento, vai avisar primeiro a noiva sobre sua decisão. Letícia vai ficar muito brava e vai discutir com o escritor. Como você fez isso, Bento? Vai largar tudo que conquistou? Seu emprego de escritor? Nosso casamento? Como você pôde? Vai dizer ela, muito decepcionada. Ele vai argumentar. Eu estou fazendo isso pelo nosso país, pelo futuro de nossos filhos e pelo Lorenzo, que não pode ir sozinho. Ele precisa de mim, Letícia. Por favor, entenda. A jovem vai dizer que isso é um absurdo, que ele pode acabar nunca mais voltando de lá. Mas Bento vai dizer que é por isso mesmo que ele precisa ir, pois Lorenzo está se arriscando e precisa de um amigo ao seu lado. O Lorenzo sempre foi o meu melhor amigo. Ele fez de tudo para eu conseguir me tornar um escritor. Eu não posso deixá-lo ir sozinho para essa batalha. Ele precisa de mim. Que espécie de amigo eu seria se não fosse ao lado dele? Letícia vai dizer que ele é louco e que não acredita como ele teve coragem de fazer isso com ela. Eu tinha tantos planos para nós dois. O que eu faço agora? O que eu farei se você não voltar? Vai perguntar a jovem, muito aflita. Bento vai dizer que fará de tudo para voltar para os braços dela, pois sabe que o amor de sua vida estará esperando por ele. Bento vai contar para Lorenzo a novidade. Lorenzo vai dizer: veio se despedir de mim? Em breve eu parto para o treinamento. Bento vai dizer: que nada, meu amigo, você não vai sozinho, eu vou também. O italiano vai ficar muito confuso e dizer que não entendeu bem o que ele quis dizer. Bento vai explicar que seguiu o exemplo do amigo e também se alistou no exército. Vamos lutar juntos, lado a lado, como irmãos, vai dizer o escritor. Lorenzo vai abraçar o amigo e Bento vai continuar. Eu pensei que você não poderia ir sozinho. Eu preciso ir junto para cuidar de você, para que você não faça nenhuma besteira. O italiano vai perguntar sobre o contrato de escritor que Bento tem, sobre Letícia e sobre o pai dele também. O escritor vai dizer que o contrato pode esperar e que já falou com Letícia sobre isso e, apesar de ela ter ficado muito desconsolada, aceitou sua decisão. Mas o problema é meu pai. Ele sempre foi um pacifista e sonhou para mim um futuro melhor. Eu não sei como vou contar para ele que estou indo combater ao seu lado, pela nossa pátria amada.
Lorenzo vai garantir que vai ajudar Bento a contar para Abílio sobre o alistamento do filho. Mais tarde, os dois vão falar com o pai de Bento e Abílio não vai gostar nada do olhar do filho quando ele chegar pedindo para conversar. Lorenzo vai ter que tomar a frente e dizer que os dois vão lutar juntos na Europa pelo futuro da pátria e pelo bem da nação. Abílio vai quase ter um treco e vai ficar muito decepcionado com o filho, mas Lorenzo vai garantir que cuidará muito bem de Bento e que um vai tomar conta do outro para que nada de mal aconteça com eles, já que Bento precisa voltar para ser um grande escritor e se casar com Letícia. Não perca o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela, pois ele está cheio de novidades e tem mais uma notícia incrível da novela Além da Ilusão. Se inscreva no canal e só assim você não perde nenhum vídeo, segredo ou resumo que eu trago exclusivamente só aqui para você com muito humor e leveza. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo e até amanhã.